Eu vou falar sobre restaurar. Porque nós temos um Deus que nos reivindica para si. Tem um livro, se você um dia quiser buscar, chamado do Brennan Manning, que diz sobre o amor furioso de Deus. E o Brennan Manning, se você não conhece a sua história, o Brennan Manning, ele era um líder religioso, muito conceituado na sua paróquia, mas ele tem aquilo que nós chamamos de queda, né? Ele caiu. E aí ele chega ao ponto, por conta do alcoolismo, a ficar literalmente na sarjeta, vivendo com mendigos. Ele perde totalmente a sua vida. E lá na sarjeta, ele diz que ele teve as principais lições a respeito de Deus, não quando ele era religioso, quando ele estava sobre um altar que o mantinha filho de Deus, mas quando ele estava na sarjeta, é que ele viu e ele descobriu um Deus que tem um amor furioso. O Brennan Manning tem vários livros, como o Maltrapilho, Evangelho do Maltrapilho, e vários livros que eu gosto muito, porque são livros que falam da nossa humanidade, tá? Não são livros que fingem com uma maquiagem aquilo que eu não sou. São os livros que falam assim, olha, você é podre e você tem um Deus que ama você. E esse livro, então, O Amor Furioso de Deus, fala isso. Nós temos um Deus que reivindica a você e a mim para si. E é então sobre isso que eu vou conversar. Eu vou conversar um pouco com vocês que a restauração não é uma atitude sua. Não é você que decide um dia, eu vou restaurar a minha vida com o Senhor. A restauração é uma atitude constante de Deus. Deus todos os dias está trabalhando para restaurar você e a mim para Ele. Uma outra coisa que eu gostaria que nessa fala ficasse claro é que a restauração ela não é exclusivamente em você ou em mim. Deus não dorme. Deus não dorme pensando assim, hoje eu vou restaurar o Robson. Não. Deus enfim, Deus ele olha para a criação, ele fala, o Robson faz parte da minha criação que eu quero restaurar. Porque senão a gente se acha muito a última bolacha do pacote, né? Assim, Deus olha no prancheta e fala, Robson. Não, Deus é meu pastor porque eu faço parte do seu rebanho, entende? O olhar de Deus, claro, Ele olha individualmente porque Ele olha tudo. E eu faço parte desse tudo. A restauração da minha e da sua vida está dentro de um pacote global que Deus quer fazer, que é a restauração de toda a criação. Essa criação que geme e suporta dores até hoje, Deus virá para restaurá-la. E Deus está sempre pronto a fazer isso, porque isso é a sua missão. Quando o céu se abrir e o Senhor vir, o Senhor vai vir para resgatar aquilo que é seu. Tu és meu. E eu só venho aqui para pegar aquilo que é meu. Aquilo que é meu foi tirado de mim pelo pecado, mas eu só venho aqui pisei já na cabeça da serpente e eu só pego o que é meu. É isso que nós chamamos de fim dos tempos, restauração ou céu. Céu não é um espaço geográfico, céu é a experiência de Deus conquistando aquilo que é seu. E eu ser totalmente aquilo que eu fui criado para ser. E eu viver a experiência de olhar para o meu Criador e Ele olhar para mim, e eu ser pleno, não ser mais esse ser fragmentado entre contradições e insatisfação. Eu ser inteiro. Meus filhos vivem tendo perguntas para mim a respeito de céu, principalmente o menor. Ele pergunta, pai, no céu a gente vai se conhecer? E eu pensando sobre essa coisa aqui, eu falo, sim.
Lá no céu é que verdadeiramente você vai me conhecer, filho. Hoje você não me conhece. Hoje você vê lampejos daquilo que eu sou. Hoje você vê partes. Porque eu estou imerso nessa insatisfação, contradição, pecado. O papai às vezes está perto, às vezes estou longe. O papai às vezes está dentro da vontade de Deus, às vezes está totalmente fora. Hoje você não me conhece. Hoje você vê soluços de Robson. Mas lá no céu você vai me ver plenamente quem eu sou. Hoje eu não conheço vocês. E nem vocês tampouco me conhecem. Nem a pessoa que mais caminha do meu lado, que é minha esposa, me conhece totalmente. Porque eu me escondo atrás de pecados. Assim como Adão e Eva colocou vestes, eu também faço isso o tempo todo. Diante dela, diante dos meus filhos, diante do Criador. Mas lá no céu eu vou ser inteiramente eu. Vocês vão conhecer a melhor versão do Robson lá. E vocês vão ser a melhor versão de vocês mesmos lá. Porque nós vivemos contradições. Você tem uma guerra dentro de você e eu tenho uma guerra dentro de mim, que é uma versão contra outra versão. A versão espiritualmente gerada em Deus briga com as contradições. E eu fico todos os dias falando o que Paulo fala em Romanos 7, maldito o homem que eu sou. Quem me livra dessa morte? Porque na mente e no coração eu cumpro a vontade de Deus, mas no meu corpo, nos meus membros, na minha boca, nos meus ouvidos, eu cumpro a lei do pecado. Então tem uma guerra dentro de mim. Mas chegou o tempo da restauração. Isaías 43, depois você lê o capítulo todo, você vai ver frases maravilhosas. É um capítulo da Bíblia que eu gosto muito. Você vai ver frases falando, eu sou o Deus que te criou. Frases do tipo, mesmo que você passe pelo vale das... Vale é no 23. Mesmo que você passe pela imensidão das águas, vá para o fogo, eu serei contigo. Você vê frases de Deus falando, eu sou o seu resgatador. Eu dei os tesouros da Etiópia e do Egito para ter você novamente para mim. Porque eu quero você para mim. O verso 6 é muito legal. Ele grita para o norte e ele grita no mundo. Não retenha os meus filhos. Permitem que os filhos de perto e os filhos de longe, como também as suas filhas e as minhas filhas, venham da extremidade da terra para mim. Venham. Deus nos protesta. Deus nos protesta para Ele. Porque uma vida restaurada é você estar perto de quem te criou. Quando você pensa em qualquer móvel, um móvel que foi estragado, a melhor maneira de restaurá-lo é levar ele para o Criador, né? Se a gente tivesse a possibilidade, por exemplo, do nosso mecânico ser quem criou o nosso carro, aí você chega e encosta com o carro lá e fala assim, ó, tá dando um problema aí. Porque o Criador não precisa estudar a respeito das suas criações. Então, uma vida restaurada é a gente voltar para o Criador. É a gente chegar perto dele e ficar perto dele. Porque somente com ele é que nós somos verdadeiramente aquilo que nós fomos criados. Quer ver um outro exemplo? Um exemplo bíblico? Acho que você conhece a parábola que está em Lucas 15, né? Que nós chamamos de filho pródigo. A cada passo que aquele garoto dava, porque estava insatisfeito, mesmo tendo tudo o que estava na casa do seu pai, a cada passo que aquele garoto dava, deixando 1 metro da casa do seu pai, ele ia rumo à sua autodestruição. A cada passo que aquele garoto dava, rumando
aquilo que ele queria para suprir a sua insatisfação, ele ia entrando em contradição. Insatisfação e contradição são duas bruxas, aí fazendo um link com Halloween. São duas irmãs bruxas que conversam entre si para como vir a estragar o ser humano. Mas um dia aquele garoto, quando ele estava no ápice da contradição, que foi o quê? Querer comer comida de porco. E se querer comer comida de porco é contraditório para mim e para você, imagine numa história judaica, né? Imagine no universo judaico. Porque eu hoje olho para alguém querendo comer comida de porco e falo, pô, pelo amor de Deus, cara, come pelo menos capim. Mas para um judeu, alguém vir a comer comida de porco e eles nem porco comiam, a gente ainda come uma panceta, né? Um bacon, uma bisteca, uma costelinha com barbecue. Tá com fome, né? Também tô. Eu tô pensando aí, tô dando alguns recados para Márcia. Barbecue, costelinha de porco, panceta, beca. Colocar aquela capa de bacon no feijão. A nossa, super light, né? A nossa cultura possibilita pensar no porco como algo saboroso, tá? Mas essa brincadeira que eu estou fazendo com vocês é que nunca eu poderia falar isso numa sinagoga. Porque o porco não é nada saboroso. Uma outra pergunta que um dia meu filho estava no carro, falou, pai, Jesus comeu porco? Eu falei, acho que não. Porque no tempo que ele estava aqui, ele era judeu. Aí eu fiquei pensando, puxa, tem uma coisa que Jesus não aproveitou, né? Comer porco, porquinho assado. Mas eu acho, bom, vamos parar com isso, que essa teologia já está, teologia Masterchef, né? O ápice da contradição daquele garoto foi desejar comer a comida de um animal que a sua cultura abominava. E aí quando ele estava no ápice daquela contradição, ele olha para o caminho de volta, né? E ele fala assim, eu tenho um pai. E do caminho da contradição até chegar na sua casa, ele vai ensaiando. Assim como a gente ia ensaiando quando ia comprar 2 pães e 3 leite na padaria, sabe? Vou comprar 2 pães e 3 leite. 2 pães. Ele foi ensaiando assim, pai, eu não sou digno de ser teu filho, me trata como dos teus trabalhadores. Ele cai numa outra contradição. Ele quer voltar para a casa do pai, mas ele entra numa resistência. Por isso que essa série é fenomenal. O pastor Valdir foi muito instruído. Eu quero, porque eu sou insatisfeito, mas aquilo que eu quero eu tenho resistência. Eu volto para a casa do pai, mas eu não posso ser tão sincero ou tão humilde de chamá-lo novamente de pai. Eu vou criar uma subcamada. Eu volto para a casa do pai, mas eu vou ser um servo. Eu vou lhe oferecer algumas coisas em troca. Porque é muito para mim admitir que eu errei totalmente e voltar e falar, me perdoe. Falar isso para a gente é muito difícil, né? Nossa, como é difícil falar me perdoe, não é? Para a pessoa que a gente ama, né? A gente fica dormindo quase uma semana bunda com bunda, porque a gente não consegue esticar o braço e falar, fiz cagada, perdoa aí. A gente não, parece que isso aqui trava aqui, né? Tem uma coisa, fiz cagada, não pode falar online, viu, pastor? Errei, esposa, esposo. Mas a gente não consegue para o nosso filho, para qualquer pessoa, falar me perdoe, é uma coisa que trava, porque é a contradição. Você quer o encontro com a sua esposa, com o seu esposo, com aquela pessoa que você brigou, mas é o que você mais quer, é o que você mais precisa, está te dando uma grande tristeza, mas quando chega na hora de falar, entra o orgulho, e você fala, mas ela também, mas ele também, se ele não tivesse feito aquilo, eu não. Então ele foi no caminho, tendo essa luta entre, pai, eu me rendo,
E pai, eu não preciso ser seu filho, eu basta ser um servo. Mas quando ele foi chegando, ele nem entrou na casa, o pai é que veio. Por isso que o primeiro ponto da nossa reflexão já é: a restauração não começa em você. O pai está esperando na porteira todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Você que um dia despertou e falou: vou voltar. E olha, eu vou mais profundo. Você só fez isso porque você estava no pó. Porque se você não tivesse no pó, você ainda ficar curtindo ali comida de porco, meio assim, tô de boa. Mas é só quando você constata que você perdeu tudo, é que você volta. Até a nossa restauração, ela é interesseira. Da parte de Deus, não. Porque Ele nos viu no pó. E Ele pega a gente do pó. Ele nos viu. Eu ia falar, mas não pode falar ao vivo. Ele nos viu ali na porcaria. Ele nos viu ali. Mas ali Ele veio e nos amou. Nós não. A gente olha, porcaria, porcaria, porcaria. Um pai. Ele não. Ele fala, porcaria, 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 nojento, nojento, meu filho, eu vou. É assim que Deus faz. Isaías, eu até agora não li o versículo, né? Vou ler o versículo, verso 19. Isaías, verso 19, diz assim: eis que faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas. Que está saindo a luz. A luz está raiando. A luz dessa coisa nova está raiando. Você não percebe? Eu colocarei caminhos no deserto e rios no ermo. Eis que faço coisa nova. Que está saindo a luz na sua vida, na minha vida. Você não percebe, mas o novo está vindo. O novo de Deus está vindo todos os dias. Todos os dias. Todos os dias lá vem o sol. Todos os dias. E eu colocarei caminhos no deserto e rios no ermo. Primeiro ponto da nossa conversa aqui é: a restauração é algo novo de Deus, não seu. Não é você que coloca na agenda, hoje eu vou buscar ter uma vida restaurada. Não, na agenda de Deus constantemente está a restauração da sua vida. É que um dia você despertou para o amor que Deus sempre teve por mim e por você. Todos os dias. Todos os dias. A restauração aqui em Isaías 43 é a ideia do novo. Interessante que a palavra renovo é o novo de novo. E de novo, e de novo, e de novo. É o que nós lemos em Lamentações 3. Novo de novo. Um filho meu é dorminhoco, um outro filho acorda 4:30 da manhã já topzera, querendo brincar. E aí, então ele falou: pai, um dia eu quero ver o sol nascer. Quero ver o sol nascer. Filho, tudo bem, mas não nasce 4:30. Tem ainda um tempinho que dá para o pai dormir. Tá, mas nós pegamos então o carro e saímos e fomos ver o sol nascer. E eu fiquei aí olhando o sol. E eu fiquei pensando, né? É uma notícia diária que Deus dá, né? É uma notícia diária que Deus dá falando assim: novo de novo. É o novo de novo. Tá aí, ó. E Deus ele é tão Deus, né? Porque lembra aquele dia que acho que você também estava assim, fulo da vida, aquele dia que estava já seco, muito seco, que teve as queimadas aqui em Marília. Aquele dia, gente, fala a verdade, aquele dia, uau, eu saí mesmo do padrão, eu fiquei muito irritado. Eu estava muito irritado aquele dia. Eu falei, como pode ter espíritos de porco, promotores do mal, maquinadores da maldade, que não está vendo sair assim. E aí naquela noite, não sei se vocês se lembram, teve uma garoa, teve uma chuva gostosa, né?
E quando começou aquela chuva, eu falei, Deus, o Senhor é Deus mesmo, né? Porque eu ia fazer rodelinhas em volta das pessoas que botaram fogo. Não, aqui não chove. Ou vai chover fogo, vai chover fumaça. Pá, aqui nesse lugar aqui, ó, você botou fogo lá, fogo. Pá. E eu fiquei brigando entre o Deus mau, que eu tenho a concepção por conta de vingança, de injustiça, de pecado, e o Deus bondoso que Deus é. Sol e graça sobre justos e injustos. Ó, eu sou Deus. E o que vocês são não muda o meu caráter, porque eu sou bom. Eu sou bom. Tá aí, chuva. Eu fiquei ali me sentindo tão pequeno na cama, né? Eu falei, eu tava com vontade de dar um soco na cara de cada... Nossa! E aí eu me choquei com a minha maldade e a grande bondade de Deus. Chuva. Não ficou ali discutindo entre quem botou fogo. Não entrou no Facebook, os que botam fogo, como eu fiz. Não ficou discutindo, mas bondade e misericórdia, graça, novo de novo. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Por isso que a restauração não começa em você. A restauração não começa num retiro que você foi, nem quando você teve um encontro com uma canção ou com uma leitura bíblica. A restauração está sempre na agenda de Deus. É você que um dia percebe que Ele está sempre disposto a restaurar a você e a mim. Olha quantos versículos na Bíblia traz a ideia do novo. Nova aliança, vinho novo, coração novo, espírito novo, um pano novo, nascer de novo, nova humanidade, novo mandamento. Eu vos darei um novo nome, isso está em Apocalipse, e eu farei novos céus e nova terra. A plenitude do cumprimento da missão de Deus é nos levar para a restauração, que é novos céus, nova terra, nova veste, novo nome. Sem lágrimas, sem dores. Pastor Valdir perdeu seu pai e eu tenho perdido muitos amigos e amigas, não sei vocês, mas... Ou amigos de amigos, né? Toda essa situação de pandemia que nós temos passado. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que perdeu seu filho de 19 anos. E ela buscou a mim para consolá-la, né? E eu falei, como que eu vou falar alguma coisa? Graças a Deus que era por telefone, né? Porque eu acho que na frente dela não saberia o que falar. E eu fiquei um tempo em silêncio enquanto ela falava, chorava e ficava em silêncio também esperando palavras. E eu de repente ousei, né? Ousei falar, olha, a morte é problema para a gente que está do lado de cá da moeda. Porque nesse momento agora o seu filho já está vivendo uma coisa totalmente nova, meu. E é problema pra gente porque a gente tem saudade. Porque é cruel tirar as pessoas que nós mais amamos mesmo. A morte é inimiga de Deus, a Bíblia diz. Foi a inimiga a ser vencida na cruz. É problema pra gente porque a gente sente saudade, mas para o seu filho é totalmente maravilhoso. Novo céu e nova terra. Novo céu e nova terra. Primeiro ponto, então, que eu queria que você guardasse: a restauração não começa em você, tá? E é bom, porque se não começa em você, ela não pode fracassar. Porque se a restauração estivesse na sua mão, você não ia fazer. Porque nós estamos na contradição e na insatisfação. Ninguém consegue salvar a si mesmo. Nós precisamos de um resgatador, um restaurador, um redentor. O segundo ponto da nossa reflexão é que Deus cria um caminho para a restauração.
Eis que faço coisa nova, restauração, que está saindo à luz. Você não percebe, mas eu colocarei um caminho. Eu farei um caminho. Deus não somente faz a restauração, mas possibilita que você a viva. E Ele aponta o caminho, um caminho perfeito, como diz Samuel 2, verso 22 e 31. Deus cria a restauração e nos coloca no caminho para viver essa restauração. Você quer o renovo de Deus? Eu quero o renovo de Deus na minha vida, porque eu estou cansado de coisas velhas em mim, que me maltratam. E aí a gente tem que perguntar qual o caminho. Assim como Tomé perguntou um dia para Jesus, lá em João 14, um dia Tomé vira para Jesus e fala: Jesus, você fica falando tanto do Pai, do Pai, do Pai, do Pai, do Pai, e fala do Pai. Mostra o caminho. E Jesus fala o quê? Eu sou o caminho, verdadeiramente vivo. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Nós não temos um caminho coisa, nós temos um caminho gente. Por isso que é muito difícil chamar o cristianismo de religião, porque o cristianismo não trata de coisas, o cristianismo trata de gente. Religião trata de coisas, leis, dogmas, ritos, doutrinas. O cristianismo trata de gente. O cristianismo fala de pessoas, porque a revelação do cristianismo é pessoal. Deus se fez gente. O caminho da restauração é você chegar perto dessa gente que Jesus se fez. É você tentar chegar o mais perto da gente Jesus. É você chegar cada vez mais perto da pessoa Jesus. É você e eu compreendermos que Deus se manifestou como humano. E quanto mais perto desse humano que Deus se manifestou ser, mais dentro do caminho da restauração eu e você estamos. Restauração não quer dizer, ou não tem muito a ver com questões espiritualoides, mas tem a ver com humanização. O caminho da restauração cristã não é espírito, é humano. Porque um dia o Verbo se fez pessoa e habitou entre nós. Um dia o metafísico se fez físico e veio. Por isso eu e você não precisamos ter experiências ou buscar experiências transcendentais, mas precisamos buscar experiências humanizadoras. Ser como Jesus Cristo foi. Esse é o caminho da restauração. Porque eu e você perdemos quem nós somos quando nós somos desumanos. Vocês entendem isso? Não sei se o que eu estou falando está sendo claro. Uma preocupação do professor também é: está sendo claro, turma? Vocês estão pegando? Porque se eu não estiver sendo claro, eu vou me esforçar, porque isso para mim é uma palavra libertadora. Eu não tenho que ficar buscando ser espírito, eu tenho que buscar ser humano. Eu não tenho que ficar buscando ser espiritual, porque o espiritual se fez humano para me salvar. Eu não tenho que ficar buscando ser além de humano. Eu não tenho que ficar buscando ser uma outra coisa, a não ser igual a Jesus. Ser igual a Jesus é o caminho da restauração. Se você ler Romanos 8, diz que Jesus Cristo é o primogênito dentre muitos irmãos, a fim de que todos nós sejamos como Ele. Eu tenho 2 filhos, a Juliana conhece, muitos aqui conhecem, e é muito bonitinho ver o caçula pagando pau pro mais velho. Quem tem mais de um filho vê isso, né? O mais velho fica o tempo todo enxotando, sai da minha cola, pelo amor de Deus. E o pequenininho fica o tempo todo,
E eu sei porque eu sou caçulinha. Eu sou caçulinha, viu? Vocês me veem assim, um homem barbado, mas minha mãe me vê como caçulinha. Quando eu chego perto da minha mãe, ela fala... Aí as minhas irmãs mais velhas falam... E eu ficava pagando pau o tempo todo para as minhas irmãs. O tempo todo. Eu queria ir onde elas iam. Pegar a camiseta delas. Que elas compravam novinha. Da Zump, da Pacalolo. Lembra da Pacalolo? Pô, nós estamos velhos, hein? Usar o New Balance, o Lecheval dela. Nostalgia pura, né? Tempo passa, né? Tempo passa e a gente fica velho mesmo, né? É complicado isso. Estou com 40 anos. Não consigo me ver com 40 anos, rapaz. Olha assim, falo, meu Deus, 40 anos, tenho 2 filhos. Sou esposo. Tem que trabalhar. Parece que esses dias eu estava com meu skate aí embaixo do braço. Tempo passa mesmo. Então, eu ficava pagando pau para minha irmã mais velha. Meu filho também é assim. Ele fica o tempo todo assim. Manão, manão. Ele chama meu manão. Ô manão, ô manão. Manão, manão. E o desejo dele é ser como o manão. Tudo que o manão faz, ele quer fazer o cabelo igual do manão. O manão quer ir no barbeiro sozinho, porque senão o pequenininho vai imitar. Cor de camiseta. E eu lembrei desse versículo, Romanos 8, eu fiquei pensando, Jesus é o meu manão. E eu tenho que ser igual o manão. E eu tenho que ficar pagando pau, falando assim, manão, o que você faz? Manão, nessa situação assim, o que você faz? E Jesus fala assim, eu faço assim. Eu vou imitar também. Sermos imitadores de Jesus. A caminhada cristã não é você decorar a Bíblia, não é você saber todas as leis do projeto-alvo, do presbiterianismo ou da reforma protestante. É você ser igual a Jesus. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, os meus amigos e amigas que não estão nesse lugar e não fazem parte dessa experiência religiosa e não são cristãos, estão cansados de ouvir sobre lei, doutrina, reforma protestante, e nem quer saber disso, mas eles estão ansiosos por pessoas que são igual a Jesus. A restauração, então, é você ser igual a Jesus Cristo. Eu sou o caminho colocado no deserto, e quem por mim passar será restaurado. Ser igual a Jesus. Robson, qual que é o cerne da religião cristã? Ser igual a Jesus. Cerne da religião cristã. Ser igual a Jesus. E ao tentar ser igual a Jesus e frustrar-se, pedir para que Ele seja em você, porque você não vai conseguir ser igual a Jesus. Agora cai em contradição, né? Mas é bem verdade. Você tenta ser igual a Jesus, já no caminho do culto, você já pisa na bola respondendo mal para sua esposa, para o seu esposo. Falei, meu Deus, já falhei, acabei de acordar. E aí você então se rende de novo e fala assim, Jesus, manão, eu tento ser igual, mas eu não consigo. Tem um jeito diferente de você entrar dentro de mim e ser em mim, e eu ser menos para que você seja mais em mim? Ele fala, tem, é isso. Você ser menos e eu ser mais em você. Isso acontece pela obediência. É você não fazer a sua vontade e fazer a minha. Não fazer a sua vontade e fazer a minha. Caminho da restauração, então, Deus coloca um caminho. E esse caminho é Jesus. E é maravilhoso, porque Ele é muito bom. É triste, porque você é muito mal e eu também sou. Mas é maravilhoso, porque quando a gente cai, Ele estende a mão e fala assim, bora, vamos de novo. E aí você responde mais, bora, vamos de novo. Você não perdoa, Ele fala, vamos. E quando você coloca, gente, peraí, quanto tempo eu tenho?
Fica falando assim para mim, vai. Você aí em casa, já quiser fazer o almoço, bistequinha de porco, leva o celular para a cozinha. 11h55 já, gente, vocês não me avisam? Se minha mãe tivesse aqui, ela já ia estar fazendo assim, ó. Vamos lá, vamos terminar. Ter igual a Jesus Cristo é maravilhoso e triste, mas Jesus está sempre disposto a recomeçar, porque Ele é o projeto da restauração. E você fica triste ao olhar para si e afunda no mar. E Jesus Cristo fala: olha para mim, olha para mim, olha para mim. Não olha para você, olha para mim. Sabe, muitas vezes a igreja vai te punir. Mas eu quero falar para você, o que muitas vezes a igreja faz é totalmente contraditório ao que Jesus faz. Porque Jesus, ele diz: vai e não peques mais. Aí você peca. Aí ele olha para você e fala: vai e não peques mais. Mas você peca de novo. Ele fala: vai e não peques mais. E nunca te taca uma pedra. Essa história da mulher apedrejada para mim é maravilhosa, porque ela é como se fosse um looping para mim. Essa mulher vai, peca, vai, e Jesus está ali: vai e não peques mais, vai e não peques mais, vai e não peques mais. Daí você fala: ai, pastor Robson, o senhor está pregando um cristianismo muito fácil. Fácil para mim e para você, duro para Jesus, que sofreu todos os castigos para nós termos essa vida na graça. E o último ponto, agora acabou. Primeiro ponto, então: a restauração não começa em você. A restauração está dentro do projeto salvífico de Deus para toda a criação. Deus vai fazendo novo, até chegar no novo céu e nova terra. E você vai estar dentro desse projeto global de Deus. O segundo ponto é que Deus cria caminho para essa restauração. E esse caminho para a restauração é Jesus Cristo, o novo e vivo caminho. Ter como Jesus é ir lapidando o seu ser, o seu caráter, para viver a vida renovada que Deus quer para você. Uma mulher renovada, um homem renovado, são homens e mulheres conforme a Jesus. E o último caminho é que nessa travessia entre contradição e insatisfação, a chegar até a restauração, esse caminho, essa travessia, e aí lembro de um poema que eu gosto muito, Fernando Pessoa, chamado Travessia, que há tempos mesmo de tirar as vestes, enfim. Eu não sei se é Fernando Pessoa, mas depois busque no Google aí. Tem um poema muito bonito chamado Travessia. Bom, nessa travessia ela é muito cansativa, porque você fica constatando: maldito homens e mulheres que nós somos, quem nos livrará do corpo dessa morte? E você ao mesmo tempo é confrontado com a graça de Deus, e tem dias que você acorda seco, porque é um deserto mesmo, que você sai, até você chegar, é um deserto, é cansativo, maltrata a sua alma. Nessa travessia Deus coloca rios. É muita graça, né? Eis que faço coisa nova que está saindo à luz, você não percebe, eu coloco caminhos, mas além de caminhos eu coloco rios nos momentos secos. Se tem alguém, uma pessoa divina que se identifica com o rio na Bíblia, é quem? É quem? Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é o rio
Isaías 44:3 fala que Deus derramará água sobre a terra seca, derramarei o meu espírito. O Espírito de Deus é a água que Deus derrama para refrigerar a nossa alma, para nos trazer a lembrança. Eu queria convidar o pessoal do louvor. A gente vai cantar de novo aquela música Eu Vou. Gostei muito, primeira vez que eu ouvi. Gostei demais. Pode ser essa? Beleza? Essa música que fala Eu Vou, né? Eu queria que você cantasse se convidando mesmo, ou te convidando, né, com essa canção a ir, para você sair do velho e rumando para o novo. E nessa travessia que tem cansaço, abatimento e chateação, vales de sombra da morte, como diz Salmo 23, você não precisa ter medo algum, porque Deus está com você. Você é restaurado, não quando você chega, você já é restaurado na travessia. Assim como uma viagem gostosa, não é quando você chega na viagem, mas já é o caminho que é gostoso. Você não precisa se preocupar. Há rios no deserto. Esses rios no deserto são colocados pedagogicamente para você não voltar atrás. Para você não olhar para trás. A restauração é para você ir adiante, perseverar no caminho. Então, quando você falhar nessa caminhada de restauração, e eu quero te contar um segredo, você e eu vamos falhar muito, muito. Nós vamos falhar muito. Que você saiba que o Espírito Santo vai refrigerar a sua alma, te convidando a ir para frente, não ir para trás. Deus é criador do renovo, da restauração, e Ele derrama aqui o seu Espírito. Ele já fez isso, para que você tenha um coração refrigerado para ir para a frente. Eu gostaria de encerrar, mesmo agora, trazendo agora apontamentos na sua relação com outras pessoas. Eu trouxe uma relação Deus com você, mas agora relação você com outras pessoas. Seja você um instrumento de restauração na vida de outras pessoas. Viabilize, assim como Deus viabiliza caminhos, você também viabilize caminhos de restauração. E não seja muro, não seja barreira. E assim como Deus coloca rios, seja você. Que as pessoas que estão mal, ao encontrar com você, se encontre assim como a gente encontra com o riacho, quando a gente está com sede, sabe? Porque já está seco para todo mundo, gente. Fala a verdade, a vida está dura. Está dura, está pesada, está pancada, né? Essa pessoa que cruza com você no estacionamento, no trânsito, que encontra com você nas redes sociais, ou no elevador, ou na fila do mercado, ela já está com tanto peso. Seja rio, vamos ser rio, sabe? Não vale a pena ser muro, gente. Vamos ser rio. Que a pessoa encontre com a gente e fala assim, é gostoso encontrar com você, porque você é refrescante. Você vai falar, uau, obrigado. Nunca pensei nisso. Sou refrescante. É isso, que você seja refrescante. Essa é a minha palavra. Sejam refrescantes. Vamos sair daqui e ser refrescantes. As pessoas encontram com a gente e saem refrigeradas. Saem com o carburador. Pô, eu gosto de ligar para você porque você é refrigerante. Não Coca-Cola, tá? Não é disso que eu estou falando. Seja um refrigerador. Não, daí vai para a Brastemp, né? Não, é isso. Você entendeu? Vamos cantar?
Vamos ficar em pé? Bom, se você quiser ficar em pé, sentado, fica à vontade. E aí, depois de cantar, eu quero fazer uma oração com você, por nós. Quero orar por você, por nós. Por nós. E que essa oração seja um marco na sua vida, que você fala: eu quero estar perto do Senhor, Deus. E às vezes eu fujo mesmo. Mas eu queria que você soubesse, mesmo quando eu fugir, que lá no meu coração eu quero estar perto. E eu vou fugir, Deus, eu vou escapar. Mas obrigado, porque o Senhor me reivindica para Ti. Obrigado. Essa é a nossa oração. Pai, eu quero agradecer por estar aqui com esses irmãos e irmãs. Deus, eu não conheço a luta de cada um, mas eu sei que o Senhor conhece profundamente, tintim por tintim. O Senhor sabe cada detalhe da amargura por situações de contradição e insatisfação, porque eu sei que o Senhor conhece isso em mim. O Senhor sabe quais são as mais profundas contradições e insatisfações que eu tenho no meu coração, e eu sei, Deus, que o Senhor é a fonte da água viva que pode me levar para uma vida mais plena. E eu gostaria de pedir ao Senhor, no nome de Jesus, aquilo que o Senhor já disse na Tua palavra, que o Senhor me reivindique para o Senhor. Eu quero que o Senhor me busque, eu quero que o Senhor me salve. Eu preciso disso. Não me deixe na minha própria mão. Não me deixe, Deus, viver na minha própria vontade, conforme os meus próprios caminhos, porque enganoso é o meu coração. Eu me rendo. Desculpa pelos escudos. Me desculpa pelos escudos. Me desculpa, Deus, de me proteger contra o Senhor. Me desculpe das fugas. Me desculpe, Deus. Veja além dos muros que eu construo e veja ali um coração que precisa muito do Senhor. Venha com força, Deus, e conquiste toda a criação para o Senhor. Novos céus e nova terra. Chega de dor, chega de lágrima, chega de tristeza. Traga vida e vida em abundante no nome de Jesus. É isso que eu peço, no nome de Jesus.